Sen kararını değiştirmezsen Beyza ablamın yerine geçecek. Beyza mı? Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Dager diz, estou na porta, descanse um pouco, me chame quando quiser, eu irei. Engin diz a Cian, bonito não parece bom. Cian vai e pergunta se há algo errado, se aconteceu alguma coisa com a garota? Anser diz que a menina está bem, conversamos um pouco, ela não tem para onde ir nem ninguém para onde ir e vai embora daqui. Engin diz que foi bom você ter aparecido na frente dele. Então ele diz que vai tomar café. Cian pergunta a Anser, você está com fome? Ele deve estar com fome também. Não sei se é um menino ou uma menina. Anser se lembra de Beyza abraçando Cian e dizendo que podemos cuidar de nós mesmos. Então Cian diz a Anser, vá agora. Anser diz, estou indo, primeiro deixe-me dizer adeus a Asla. Ele dá seu número para Asla e diz para ela ligar para ele se algo acontecer. Pegue a adaga. Enquanto Meli está sentado no ponto de ônibus, seus amigos pedem pipoca em um copo. Meli leva Anser com ele e vai para casa. Como ela está grávida, ele quer levar milho para ela também. Enquanto isso, Dager ainda não voltou para casa. Meli entra na casa. Quando não há som algum vindo da casa, Anser entra e pergunta se ele está acordado. Quando ele vê que Anser não está em casa, ele imediatamente liga para ele. Enquanto isso, Anser tenta encontrar um micro-ônibus ou um ônibus. O clima também está frio e Dager está com frio. Ele diz, de qualquer forma, vou encontrar um táxi. Meli chamou Dager, mas a bateria de Dager acabou. De qualquer forma, ele pensa, ele vai colocá-lo quando chegar em casa e ligar. Meli vai até a mansão. Seu irmão e sua mãe abrem a porta. Ele pergunta se eles viram a adaga. Eles também dizem que não viram. Meli está muito curiosa sobre Anser. Quando Meli vai embora, sua mãe pensa no que Cian disse. Ele disse que não voltaria para casa. Ele se pergunta se a adaga está com ele. Ela diz, se ela traiu o marido com meu filho, por que ela não trairia meu filho com ele também? Então Aisu vai para Mucadeirão. Quando ele está prestes a sair do quarto e descer as escadas, Beyza o interrompe e pergunta, houve uma batida na porta agora mesmo, quem veio? Foi Cian. Aisu diz que meu irmão chegou. Beyza pergunta por que ele veio. Aisu diz que a irmã de Anser não está em casa, ela não consegue falar com ela, ela veio perguntar se você a viu. Beyza pensa consigo mesma que definitivamente está com Cian. Azu e Engin falam sobre seus problemas. Engin, normalmente não sou uma pessoa muito falante, mas ele diz e sorri. Asli diz, não vou mais te segurar, você pode ir se quiser. Engin diz que irá para casa e lidará com meus problemas, será bom ficar aqui. Azu diz, na verdade, eu também tenho medo de ficar sozinha. Seria bom para mim se você ficasse. Então Engin vai até a cantina para pegar alguma coisa. Cian vê Anser caminhando na estrada e diz, vamos juntos. Dager diz que não precisa, eu irei. Cian diz que se fosse outra pessoa que não você, eu o teria levado também, nós estamos indo para o mesmo lugar. Dager entra no carro. Quando Anser e Cian chegam em casa, Meli está lá e os vê pela janela. Anser sai do carro e, no caminho para casa, torce o tornozelo e Cian vem correndo até ela. Ele pergunta, você está bem? Ele olha para o pé de Anser. Dager diz que estou bem, não se preocupe. Ambos se lembram de suas velhas memórias. Quando Dager está prestes a andar, ele não consegue por causa da dor no pé. Cian a segura e eles se olham por um longo tempo. Então Meli chega. Ele os vê de braços dados. Ele é chamado de adaga. Cian tira a mão da adaga. Meli diz, segure-se em mim, vamos. Quando eles entram, ele joga gelo nos pés de Dager. Dager quer fazer uma declaração. Mas Meli diz que se você estiver bem, não há necessidade de explicar nada. Beyza também os viu. Quando Cian chega em casa, o bebê está chorando sozinho no quarto.
Cian imediatamente o pega nos braços e fala com o bebê. O bebê está em silêncio. Não chora. Beisa vem. Ele diz, eu vi você. Ele pergunta como você pode ir com aquela mulher. Cian pergunta por que essa criança está chorando sozinha no quarto. Se você me questionar novamente, se você deixar meu filho sozinho e fazê-lo chorar, você vai embora desta mansão, ele diz. Beisa liga para o pai e explica a situação. Pai, aquela mulher também está na fundação. Ele vai tirar Cian de mim, me ajude, ele diz. Nur-Ré chega à mansão e diz a Cian, eu também tenho uma palavra a dizer na fundação. Como presidente da fundação, minha irmã e eu queremos Beisa. Cian aceitará Beisa como presidente da fundação? Para mais vídeos, inscreva-se no meu canal, ative o sino de notificação, curta o vídeo e não esqueça de comentar. Até mais!